Bom dia, começamos agora mais um Secov Debate. Hoje nós temos como convidado o deputado federal Beto Mansur, que está aqui do meu lado. Nós vamos ter também a presença do Flávio Prando, que é vice-presidente de Intermediação Imobiliária e Marketing do Secov São Paulo. Deputado, bom dia. Bom dia, grande abraço a todos vocês que estão na rede aí. E para nós é uma satisfação muito grande estar aqui no Secov. Flávio, bom dia. Muito bom dia, Denise. Bom dia ao deputado Beto, que gentilmente se dispôs a vir aqui participar conosco, debater assuntos importantes aí do nosso país. Eu lembro que nossa transmissão é pelo Facebook, no canal do Secov, ou então pelo YouTube, mas você, se quiser participar, mande as suas perguntas pelo Facebook, onde você vai estar nos acompanhando, e depois o programa fica disponível nos canais. E eu gostaria de começar conversando com o deputado a respeito da situação que nós temos hoje no país. Nós temos aí um acúmulo de indicadores que comprovam uma parada naquele processo de retomada da atividade, que já não vinha muito robusto, mas a greve dos caminhoneiros foi um marco, né? E nós tivemos hoje até o IBCBR, que é a prévia do PIB, mostrando um tombo pesado no mês de maio. Fica muita dúvida em relação à condição de retomada. Agora, essa condição de retomada está muito relacionada à política. Tem as eleições como um fator de incerteza, levando a adiamento de decisões de consumo, decisões de investimento. Eu queria saber a sua expectativa em relação às eleições. O senhor acha que ela pode dar a resposta que a sociedade espera em termos de uma gestão que possa fazer o Brasil crescer de fato? Olha, eu espero que a população, principalmente com relação à questão nacional, vamos dizer assim, que muitas vezes o investidor, ele breca o investimento, ou seja, deixa de colocar dinheiro em determinado projeto, aguardando, esperando o que vai acontecer. Eu espero, logicamente, que a sociedade brasileira, que na minha opinião ainda não se ateve a questão nacional, ela está, na verdade, acompanhando esse processo, principalmente de eleição de deputados estaduais, federais e também de governadores, que as coisas começam a se definir nos estados, mas em nível nacional vai começar agora a pensar na eleição. Lógico que você tem hoje em dia uma polarização entre um candidato como o Bolsonaro, que está mais à direita desse espectro político. Você tem um candidato hoje que é o Lula, que na minha visão não poderá ser candidato, mas o PT vai segurar tudo isso até o dia 18 de setembro. Eu vou depois, se você quiser saber o porquê, eu vou explicar. Mas vai tentar segurar essa candidatura e 20 dias antes do pleito, ele vai acabar escolhendo um outro candidato, que na minha visão é o Haddad. Então você tem essa polarização e você tem os candidatos de centro, que é Meirelles, que é Alckmin, que é Álvaro Dias, e alguns outros candidatos, como a Marina e o Ciro Gomes, que estão tentando se viabilizar mais à esquerda. O que eu sinto é que nós vamos ter que escolher alguém com capacidade para ter uma boa articulação no Congresso Nacional, porque digo a você que ninguém governa sem ter uma boa relação com o próprio Congresso. Eu acho que isso é muito difícil e relembro um pouco que eu tô no 5º mandato, vou para o 6º, né? Logicamente, se a população quiser, mas digo a você que eu entrei em 91 na Câmara dos Deputados. Participei do impeachment do Collor, que não tinha relação com o Congresso. Agora participei ativamente do impeachment da Dilma, que também não tinha relação com o Congresso. Nesse meio tempo, você teve uma série de presidentes que tiveram uma boa relação com o Congresso. Então, eu digo que o próximo presidente vai ter que manter essa boa relação para a gente poder aprovar aquilo que é necessário para o Brasil, como reforma da Previdência, reforma tributária e tantas outras coisas que a gente precisa aprovar para que a gente possa retomar o crescimento e gerar emprego, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Mas eu diria para você que esse quadro ainda não está definido. Lógico que nós temos
um candidato que é de São Paulo, como o governador Alckmin, que foi deputado comigo também lá atrás, se tornou governador, dirigiu o estado. São Paulo tem uma característica um pouco diferente dos outros estados brasileiros, mas você tem aí, nas pesquisas que a gente está acompanhando, um candidato como o Geraldo não está empolgando o eleitorado. Que é o perfil do político mais tradicional. A gente tem esse problema em relação às eleições, eu falar que não estava empolgando, mas um candidato como Bolsonaro, que apesar de ser político há muito tempo, se coloca como um antipolítico e desprezando um pouco esse tipo de negociação, ele passa aquela ideia de que ele vai chegar lá e conseguir impor tudo, e vai resolver, ele tem um apoio da população muito grande e a gente sabe da dificuldade depois de se conseguir levar adiante a reformas, medidas mais relevantes. E eu acho que é imprescindível que o próximo governo ataque, por exemplo, a reforma da Previdência. Ele vai ter de cuidar disso. E depende basicamente do Congresso. Aí como ficaria uma situação como essa? Olha, eu trabalhei intensamente, primeiro porque como conheço a casa como um todo, porque muitas vezes não adianta você fazer levantamento dos votos para a Previdência, dos votos, por exemplo, para o controle dos gastos que a gente conseguiu aprovar, se você não conversar diretamente com o parlamentar. Muitas vezes você conversa com a liderança fala, não, eu tenho tantos votos, mas aí ele vai querer compor com alguém, né? Vai querer negociar alguma coisa e gera um pouco de dificuldade. Então, como eu tenho essa relação ampla com os parlamentares, eu consigo fazer um levantamento. E me faltava ali em torno de 70 votos para que a gente pudesse aprovar a reforma da Previdência, até ela um pouco mais enxuta, que foi essa última apresentação que nós fizemos. O que eu digo a você é que nós vamos ter, ainda neste ano, novembro, ou seja, você já vai ter o novo presidente da República, você já vai ter um novo Congresso, com eleitos, reeleitos, etc. E você terá novembro, dezembro e janeiro, porque a legislatura no Congresso Nacional ela termina no dia 31 de janeiro. O presidente da República, o novo presidente, já assume no dia 1º de janeiro. Mas o novo Congresso assume em 1º de fevereiro. Então nós vamos ter 3 meses em que, ainda no governo Michel Temer, e ele quer aprovar isso, a gente tenha condições de aprovar a reforma da Previdência, tenha condições de aprovar uma reforma tributária, ou seja, deixar o país preparado para o próximo presidente da República. Agora, deputado, a senhora acha, desculpa só falar para a gente encerrar isso, que há esse tipo de consciência no Congresso, porque o que ficou dessas 2 últimas semanas foi uma péssima impressão em relação ao comprometimento do Congresso, especialmente, acho, do Senado, em relação a matérias importantes aí para o ajuste das contas. Houve uma corrida aí de votação, de encaminhamento de uma série de medidas que pode acarretar uma despesa imensa para o próximo governo. Um rombo enorme, alguma coisa que já está sendo estimada em torno de 100 bilhões de reais. Então, são várias medidas que vão no sentido inverso. Então, a LDO que coloca o reajuste do funcionalismo no próximo ano, tem a questão da Bolsa Caminhoneiro, que a gente falava, que ocasionou aí uma parada muito forte da atividade econômica, independentemente de a reivindicação ser justa ou não, vai ter um custo também do ponto de vista tributário, vetos a medidas que já tinham sido tomadas pelo governo para tentar segurar a situação. Então, foi no sentido inverso. Agora, no finalzinho de governo Temer, que já está muito enfraquecido, sem o outro ter tomado posse, sem uma definição das condições de relação política, o senhor acredita mesmo que haja possibilidade de aprovação de reforma da Previdência? Nós precisamos ter calma, porque essa matéria dos 100 bilhões saiu, ainda lembro, no Estadão. Não, mas as estimativas são de vários especialistas, inclusive a secretária Visconti, ela colocou que várias medidas o governo vai ignorar então, para não inviabilizar a gestão de orçamento. Essa conta dos 100 bilhões, ela saiu primeiro no Estadão, depois o jornal O Globo diminuiu um pouco. Mas de qualquer forma fica entre 80 e 100, não vai ser um alívio. O que eu quero dizer a vocês é que você tem lá nessa conta algumas previsões do que eventualmente podem ocorrer, como, por exemplo, esse eventual aumento do funcionalismo. O que o relator quis colocar na lei?
ele quis tirar a possibilidade, porque isso está na Constituição, por isso que o Congresso votou contra. Porque a Constituição diz, olha, deve-se recuperar o valor do salário do servidor ao longo do ano. Em algum momento tem que se recuperar. Mas eu só quero lembrar que o Fernando Henrique ficou um tempo sem dar aumento para o funcionalismo porque não podia. O Lula, no primeiro mandato, não deu um aumento para o funcionalismo nos 4 anos em que ele administrou. Depois ele deu aumento e tentou recuperar o valor. O que o relator quis colocar é que, olha, o próximo governo, se ele quiser aprovar algum tipo de aumento, tem que passar uma lei. E isso está contra a Constituição, por isso que houve uma discussão muito ampla. Eu estava representando inclusive o governo, e a gente acabou votando contra essa determinação. Mas não quer dizer que você possa computar um aumento para o funcionalismo já nesta conta, porque nem o próximo governo deu esse aumento e nem há uma previsão de quanto de aumento você tem que dar. Por outro lado, você tem algumas questões que foram aprovadas, por exemplo, que vai para essa conta de um determinado valor de cobrança de multa para os caminhoneiros, em que foi ela isenta desta cobrança no Congresso, ou melhor, na Câmara, que é uma medida provisória, e possivelmente o presidente da República vai vetar, ou seja, vai manter esta cobrança, porque houve uma decisão do próprio ministro do Supremo dizendo, olha, tem que cobrar essa multa. Então, é lógico, e eu concordo com você no seu argumento, de que num determinado momento, até um pouco atrás, houve determinadas decisões do próprio Congresso Nacional, dando refis, por exemplo, para a área rural brasileira, em que existem alguns setores que têm sim que ter um refis, mas tem outros setores que deixaram de pagar por esperteza, que deveriam ter pago. E acabou isentando uma série de bons e maus pagadores, vamos dizer assim. Mas o refis que se deu para a empresa privada brasileira, de uma forma geral, que foi aprovado nesse ano passado, ele também, você tem gente que não paga e espera que haja aí um tipo de perdão de multa e juro para você poder contribuir. Então, lógico que o governo está muito atento a isso. Eu até outro dia brinquei um pouco no seguinte sentido. Falei, olha, é melhor a gente ter esse recesso logo, porque o Brasil acaba ganhando com tudo isso. Mas, porque foram muitas medidas, isso que chamou a atenção, e todas no sentido inverso do que se esperava de austeridade fiscal. Então é como se tivesse mesmo aberto aí os cofres, então vamos aprovar tudo que pode liberar e benefício e trazendo de volta. É a mesma coisa que acontece quando você começa a discutir previdência, né? Você teve um rombo aí de previdência, não só no regime geral da previdência, que são as pessoas ligadas ao INSS, quanto no regime público da Previdência, que são os servidores. Só na área federal, não contando estados e muito menos municípios, nós tivemos um déficit aí estamos tendo um déficit em 2017 de 260 bilhões de reais. Aí você começa a discutir e fala, olha, falta um leito hospitalar ou um leito de UTI numa cidade do interior da Alagoas. Não dá para culpar nem o governador, nem o prefeito, e nem o governo federal. A culpa é que não tem dinheiro, porque você tem uma arrecadação que a sociedade brasileira não suporta mais pagar tanto imposto, e você tem aí um déficit muito grande na Previdência. Então são coisas que a gente tem que ter a responsabilidade de informar a população, mesmo que eventualmente isso seja um pouco impopular no início, porque você explicar a reforma de Previdência não é fácil, em qualquer lugar do mundo aconteceu isso, mas digo a vocês que o próximo governante não governará se não fizer a reforma da Previdência. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria me aprofundar, porque na ótica do empresariado,
nós já estamos com o nosso setor especialmente paralisados ou estagnados há 4 anos. Essa é a verdade. E agora com mais profundidade por conta dessa indefinição de quem será o novo governante do país. Evidentemente, as pessoas não tomam a decisão de compra em função dessas imprevisibilidades, né? Agora, o mais importante é, uma vez definido o novo governante, a pergunta é, qual é o timing adequado para ele, de fato, levar adiante essas reformas? Se é um modelo tipo Collor da vida, em que no dia seguinte ele fez uma medida provisória e mandou lá para o Congresso e aprovou inúmeras reformas, reformas que impactaram de maneira assim fortemente o bolso da gente, né? Ou se é um processo em que se começa com a Previdência, depois talvez com a reforma tributária, depois com a reforma política. Na sua visão, qual é o encaminhamento que deveria ser feito? Está tudo pronto. Na verdade, a reforma da Previdência, ela está pronta. Essa última possibilidade de reforma que nós discutimos, nós retiramos a Previdência Rural, que dá um déficit muito grande. Não é a Previdência Urbana, ou seja, de quem vive nas cidades brasileiras, de quem está aqui no Secov, está trabalhando e está pagando o seu INSS. Você tem um índice de fraude muito grande no setor rural brasileiro, de gente que muitas vezes sai do interior dos estados, vem para a área urbana, não contribui, e na hora de você ter uma previdência familiar rural, ele vai para lá e também se aposenta. Então você tem de tudo nisso. Lógico que a gente tem feito um trabalho, o governo tem feito um trabalho muito intenso para poder diminuir as fraudes. Mas a Previdência, a reforma, ela está pronta. Lógico que quando a gente começou a discutir Previdência, você acabou tocando em determinados nichos de interesse do Brasil, que é setor do funcionalismo público de uma maneira geral, não o funcionário, todo funcionário público, mas os funcionários públicos que têm ganhos muito acima até do que ganha um ministro do Supremo, que é 30 e poucos mil reais. Então você, quando começa a tocar em determinados setores, você tem muitas vezes uma reação contrária e mais intensa. Foi isso que aconteceu. Agora, o que eu quero garantir, até porque eu não sou um especialista em Previdência, mas eu estudei isso até para poder defender no plenário da casa, etc., e entender bem. O que eu quero dizer é que nós não vamos atingir a população que no limite ganha 5.600 e poucos reais, que é o limite do INSS. Nós vamos estar diminuindo, logicamente, ao longo do tempo, os altíssimos salários no Brasil, para que a gente possa ter condições de pagar a Previdência para toda a população brasileira, procurar acabar com estas fraudes e poder sobrar dinheiro para aquilo que interessa para a sociedade, que é saúde, que é uma melhor educação para os seus filhos e etc. Eu acho que esse é o sentido nosso. O senhor abordou a questão da Previdência. Agora, deixa eu só nós temos todo um composto de reformas. Deixa eu só te falar, se a gente agora definir, e isso está perto, quem será o presidente da República, dependendo de quem seja, muitas vezes você pega alguém da esquerda, o Lula falou sempre que tinha que mexer na idade. A Dilma continuou falando de que tinha que mexer na idade. Mas eles ficaram esse tempo todo e não mexeram na idade. Ficaram 13 anos sem mexer. E ainda você vê os petistas criticarem tudo isso no plenário da Câmara. Então, dependendo de quem a gente consiga levar para ser o próximo presidente da República, nós vamos sim fazer uma reforma correta da Previdência, fazer uma reforma correta da partição dos impostos no Brasil, com uma reforma tributária justa, e aí a gente acaba ajustando o país
para um futuro melhor. Agora, deputado, o senhor falou da possibilidade até de se retomar essa discussão depois de definido o quadro eleitoral. Agora a gente vê todos os candidatos falando em alguma medida em reforma da Previdência, até para reduzir privilégios. O senhor citou a situação do funcionalismo público. Eu acho que é um ponto que tem de ser de cara, ser tratado para que se tenha uma igualdade nessa discussão da reforma. Agora, eles têm propostas diferentes. Um ou outro, não é exatamente essa proposta que foi apresentada pelo governo, que já passou até por modificações, a proposta que está lá no Congresso. A maior parte dos candidatos quer alterações em relação a isso. Então, teria de ser encaminhado posteriormente. O senhor vê condição de o Congresso, de fato, eu repito, de endossar uma proposta mais ampla? Porque a gente sabe que a pressão dos lobbies de corporações são muito pesadas, né? Inclusive essas pautas todas que foram aprovadas agora, a gente vê que teve uma participação muito direta disso, né? Denise, você me permite só complementar? A rigor, a reforma da Previdência, ela tem um sentido matemático muito claro. Por quê? No fundo é matemática, nós precisamos equilibrar este déficit, né? Então, a reforma é ampla desde que ela atenda esta matemática de equilibrar o déficit. Se é pela idade, se é mexendo em outros aspectos, talvez até não seja o mais relevante. O relevante é que a reforma consiga equilibrar esse déficit. Então a pergunta é mais nessa linha. Sim, nós precisamos achar uma maneira de atender a sociedade como um todo. E quando eu falo atender a sociedade, logicamente que você tem que ter opções. Se você pegar hoje um trabalhador que ganha um salário mínimo e ele já se aposenta com 65 anos, não mudou a lei, ele já se aposenta. Já. Por quê? Porque ele não teve emprego direito, porque ele não teve carteira assinada, por causa disso e daquilo, ele tem que ter 65 anos de alguma maneira para poder se aposentar. E você tem uma parcela enorme de quem ganha um salário mínimo. Aí se você somar de quem ganha 2, é quase 70% de quem se aposenta. Então, você começa a discutir e fala, bom, nessa conta aqui, quem é que eu vou atender? Eu vou atender a maioria da sociedade brasileira. Não dá para você, muitas vezes, ter determinados setores que estão ganhando um absurdo. Às vezes você tem, assembleias legislativas, câmaras municipais. Eu já fui prefeito de uma cidade grande, que eu peguei a cidade de Santos numa situação péssima, entendeu? Devendo 3 folhas de pagamento e etc e tal. Eu dei, porque tinha me comprometido no primeiro mês de governo um aumento e fiquei 8 anos sem dar aumento, porque não podia dar. E não tive um dia de greve sequer, mas eu ajustei as contas do município. Com a ajuda de quem? Do funcionalismo. Você precisa conversar com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas ficam muito assustadas. Falam, pô, vai tirar meu dinheiro, vai tirar meu salário, meus filhos estão na escola, vai mudar minha vida? Não. Mas a gente tem uma previsão de fazer uma reforma que daqui 20 anos é que você vai completar a idade, entendeu? Então, são esses os detalhes, porque reforma de Previdência é difícil de você explicar. Eu não estou falando assim, o ano que vem, se você não tiver 65, você não se aposenta. Não é assim. É uma transição. É uma modulação dos efeitos. Né? Agora, deputado, uma coisa que eu acho que é ruim para as pessoas, e as pessoas se batem para manter isso, é a aposentadoria, por exemplo, fator previdenciário. As pessoas se aposentam muito novas, mas com um valor muito baixo. E depois, mais à frente, depois que estiver com 65, 60 anos, é que vão notar a diferença do que fez de não ter esperado. É isso. Né? Então, eu acho que é um direito que, na verdade, vai muito contra a própria pessoa, porque ela continua trabalhando do mesmo jeito. Ela quer ter aquele benefício incorporado ao salário, ela continua trabalhando, vira um reforço, ela mantém um padrão de vida e quando se aposenta, ela não consegue, depois, quando ela tem que parar de trabalhar mesmo. E a situação se agrava porque as pessoas estão vivendo, a expectativa de vida aumentou muito. E aí, por exemplo, a pessoa podia se aposentar pelo teto. Você está falando, sou eu. É isso, recebe 2 mil. Por exemplo, eu estou registrado, meu pai me registrou desde os 16 anos de idade, vou te dar esse exemplo. Chegou uma hora que eu estava com 58 anos, ou seja, 42 anos contribuindo com o INSS, e a minha mulher, que toma conta das contas, falou, vou parar de pagar esse troço, vou te aposentar. E eu me aposentei com
o fator previdenciário que teve uma diminuição. Não recebo os 5 mil e pouco, que é o limite, até porque eu contribuía para o limite. Mas com o fator previdenciário eu recebo 3 mil e poucos reais de aposentadoria. Mas contribuí 42 anos. Tudo bem, eu tenho 67 anos, mas estou em plena atividade. Eu acho que as pessoas, graças a Deus, vão viver mais, estão vivendo mais. Mas o senhor tem outra renda. O problema é a pessoa que não tem renda e aí tem que parar de trabalhar. Eu concordo, sai do mercado de trabalho. Eu concordo plenamente com você. Aí ele se arrepende pro resto da vida. E o mercado é hostil para uma pessoa nessa idade, né? Eu concordo plenamente. O detalhe é que nós temos que ter a consciência que não dá para a gente dar uma aposentadoria para quem eventualmente tem níveis salariais de 20, 30, até 40 mil reais, e a pessoa muitas vezes se aposenta com 50 anos de idade. Exatamente. No serviço público. Aí não dá. Aí só recebe o dinheiro e coloca lá, porque o dinheiro que ele pôs para o sistema previdenciário, ele vai receber de volta muito mais do que isso. Exatamente em função dessa questão é que nós precisamos ajustar. O Chile ajustou a sua previdência num momento de exceção, porque ajustou ainda a previdência deles lá na época do Pinochet, que era um governo de exceção, mandou fazer e pronto. A Argentina, que é muito concorrente nosso nas questões de futebol e culturais, já ajustou a sua previdência. O Brasil é um dos países da América do Sul e um dos países, vamos dizer, que tem uma economia de mercado, um dos 10 maiores países do mundo, que não ajustou a sua previdência e precisa ajustar. Agora, deputado, acho que a gente tem que colocar essa questão da reforma da Previdência também, primeiro para o sistema ficar equilibrado, mas depois a gente tem de pensar na condição de o governo administrar melhor o orçamento, Sim. ter mais margem de manobra, e aí entram as áreas prioritárias, que é saúde, que é educação, que é habitação, porque senão vai estrangular o orçamento e ainda tem o teto dos gastos. O senhor é favorável a alguma modificação nesse sentido? Não, em relação a esses limites impostos? Porque a gente vê que tem uma dificuldade. O governo voltou atrás, por exemplo, daquela medida que repassava os recursos para a segurança, que vem desde a intervenção no Rio de Janeiro, e acabou devolvendo para a educação agora e também para a cultura, porque houve muita reclamação nessas áreas. Principalmente na questão do esporte, o governo acabou, até por insistência nossa, acabou mexendo, porque não é só a questão política, é que você tem determinados setores que já estão em atividade, principalmente setor de esporte, de índices de eficiência, etc., que não pode parar. Você não pode pegar alguém que está numa atividade, muitas vezes esportiva e etc., e você parar de dar o recurso. Então, foi muito em cima dessa discussão que o governo acabou relocando recursos de outra área e não de educação e do próprio esporte. Coisa que ele acabou fazendo isso agora, semana passada. Mas, resumindo para você, a cobertura é curtíssimo, porque você tem uma baixa arrecadação em função da atividade econômica do país que está andando de lado. E você tem despesas astronômicas. Eu concordo plenamente com você que a gente discutiu muito isso no Congresso, mas como a gente está, infelizmente, num período eleitoral, tem muita gente que acha, não, vamos aprovar, não tem problema, e não dá para fazer isso. Eu acho que nós aprovamos uma alteração constitucional que define gastos, ou seja, eu só vou poder gastar no ano de 2018, que nós estamos, o que nós gastamos em 2017, mais o índice inflacionário, que graças a Deus hoje é muito baixo. Agora, não quer dizer que dentro deste orçamento de 2017 eu não possa colocar mais dinheiro na saúde. Eu posso remanejar esse dinheiro para colocar mais na saúde, mais na educação, mais na habitação, mas eu não posso ultrapassar aquele valor que eu gastei e em cima da inflação. O problema é que a Previdência aumenta muito mais, né? Esse é o grande problema. Por isso que eu estou comentando com você que a Previdência está dentro desse bolo. Se ela aumentou, eu obrigatoriamente vou ter que tirar dinheiro de algum lugar
que aí começa a reclamação, não pode tirar daqui, não pode tirar dali. Então, mas dentro o guarda fica doido com tudo isso porque não sabe de onde tira. Dentro desse contexto, a saída, no fundo, evidentemente mudar as alíneas até é fácil, não é difícil. Eu acho que o grande desafio é nós reduzirmos o Estado. Sim. Então eu queria lhe perguntar, o próximo presidente, ele tem efetivamente condições de propor uma reforma de redução do Estado para que o cobertor possa aumentar naturalmente, né? Aí vai ser uma opção da sociedade brasileira. Eu fiz um discurso na Câmara uns 15 dias atrás sobre a questão que envolve este leilão de 6 distribuidoras vinculadas à Eletrobras, na qual nós aprovamos a autorização para que elas possam ser privatizadas. Todas as 6 distribuidoras estão dando déficit. A Eletrobras dá um déficit muito grande, que é uma estatal brasileira. Nesse discurso eu falei, eu vou voltar um pouco no passado, porque eu estou vendo aqui as esquerdas todas contra essa liberação para que as distribuidoras sejam privatizadas. E eu relembrei um pouco quando eu entrei na Câmara, quando eu lutei muito pela quebra do monopólio das telecomunicações para que a gente tivesse celular. A Denise está mais nova do que a gente, mas você deve lembrar que a gente colocava a nossa linha telefônica no imposto de renda. Sim, 3 mil dólares custava uma linha. Porque custava muito caro, era uma dificuldade de você pegar aquele telefone que você discava e etc. Fora a espera, né? Que a gente tinha isso era 20 e poucos anos atrás. Não as pessoas negociavam. Isso, né? Não tem muito tempo. Então, para você ter uma linha telefônica no Brasil, era uma tristeza. Aí nós trabalhamos intensamente para quebrar o monopólio, colocamos a iniciativa privada no negócio. Hoje nós temos 255 milhões de telefones celulares operando no Brasil. Mais do que a população. Até porque tem muita gente que tem 2, 3 telefones. Então, aí eu lembrei das esquerdas que estavam ali, eu falei, vocês que estão aqui lutando contra a privatização, vocês todos estão aí filmando, usando celular, usando internet, se comunicando. Ótimo isso, mas vocês há 20 anos atrás lutaram contra isso. Só que o Senado não deixou ir adiante o leilão das distribuidoras. Não. E aí não é só pela esquerda. Sim, mas o que acontece... É isso que a gente fala da trava do processo no próprio Congresso, que é uma coisa fundamental, porque há risco, inclusive, de elas serem desativadas, não tem como o governo manter. Aí a situação, inclusive, de emprego, que foi um ponto que foi muito colocado, também não vai adiantar. Não é? E tem a precariedade de serviços. Então, é o que eu falava da disposição do Congresso, de fato, de levar adiante uma pauta que melhora a gestão da economia, porque teve a questão da cessão onerosa do petróleo, que também travou. Então, não foi só essa liberação de pauta que implica problemas diretos nas finanças públicas, tem também essas coisas pontuais que, em princípio, seriam ideológicas, mas a gente sabe que não Além do que, nós não podemos esquecer da decisão do ministro Lewandowski, dizendo que precisa lei... eliminar. Acabou. E aí você tem uma decisão liminar de um juiz, de uma juíza da primeira instância, etc., brecando essas distribuidoras. Mas é a força do corporativismo. Sim, mas é algo que nós temos que enfrentar, entendeu? Por exemplo, a AGU já está trabalhando para derrubar essa liminar para que a gente libere essa questão que envolve as distribuidoras. No caso da Petrobras, a cessão onerosa, o governo negociou lá atrás, ainda na época do Lula, autorizou a Petrobras a prospectar 5 bilhões de barris que estão debaixo da terra. E tinha lá, recebeu um determinado recurso, tinha que rever o contrato agora, etc. Mas se descobriu que não tem 5 bilhões, tem 15 bilhões com as prospecções. Então o país, ele quer leiloar esses outros 10 que sobraram. Nenhum problema, porque isso vai ser ganho para o Brasil e vai entrar no orçamento e vai ser distribuído para educação, saúde, etc. Aí você começa uma questão, uma discussão ideológica, se o petróleo é nosso, voltando lá na época do Getúlio Vargas, aí fica difícil para a gente, dentro do Congresso Nacional, discutir com esse espectro de esquerda. Por isso que eu te falo
que a sociedade brasileira ela tem que ter muita atenção com os candidatos para saber exatamente quais são as propostas deles. Mas a extrema-direita também é contra a privatização e redução do tamanho do Estado. Porque não é só... Não é só a esquerda, a direita não é só a esquerda, não é só a direita. A extrema-direita não. Você pode falar a extrema-direita Bolsonaro. Mas aí eu não tenho nada contra Bolsonaro. Até tenho boa relação com ele. Entramos juntos no Congresso. Mas você não muda a personalidade de alguém de uma eleição para outra. A minha personalidade é essa há muitos e muitos anos que eu vim formando ao longo da minha história de vida. Então, a população tem que ter calma para escolher. Eu queria só me aprofundar num detalhe. O senhor mencionou, por exemplo, a venda dessas empresas estatais e tal, mas não é só isso. O senhor é engenheiro, conhece a palavra da reengenharia. Será que o executivo, dentro do seu organismo, o judiciário, o próprio legislativo, não tem espaço para uma reengenharia, para redução efetiva de custos? Sim. Inclusive aproveitando a tecnologia que nós temos hoje. Você quer ver uma coisa que é óbvia? Você pega um candidato como o Ciro Gomes, nada contra ele não, foi meu colega também na Câmara, mas dizer que vai mexer na reforma trabalhista porque não sei o quê, meu Deus, hoje todos nós, a legislação trabalhista no Brasil, a CLT, a antiga CLT, ela é de 1946. Nós tivemos, como estávamos comentando aqui, uma evolução tecnológica nos últimos 50 anos, astronômica. Hoje, se você discutir alguém que deve fazer home office, ou seja, trabalhar em casa e ter produtividade e fazer o seu trabalho, muita gente trabalhando hoje, quando a gente está dormindo, tem gente na Índia trabalhando porque lá é dia. E vice-versa, meu Deus, como é que nós vamos discutir que isso está errado? Quando você aprova alguma coisa que tinha muito interesse de determinados sindicatos, que nós acabamos com o imposto sindical obrigatório. Vale o que diz, obrigatório. Se o funcionário quiser ir lá, tirar o dinheiro dele e pagar o sindicato, eu acho perfeito, tem que fazer. Agora, você montar sindicatos no Brasil, que não sei nem quantos tem, e estão acabando os sindicatos, e você vai, logicamente, ter aqueles que efetivamente representam as categorias operando, porque nós acabamos com o imposto sindical, não dá para discutir que isso é ruim. Não, isso é saudável. Não dá para discutir que a gente está acabando com as disputas judiciais no Ministério do Trabalho, pelo menos muito, diminuindo. Por quê? Porque tinha advogado na porta do sindicato e falou, vem cá, assina aqui que eu vou ficar com 30%, você fica com 70% do que eu consegui. O cara vai lá e assina. Agora, se ele assinar, ele vai ser responsável se perder. Então ele fala, bom, peraí. Então essas coisas que nós aprovamos são salutares para o trabalhador e para o empresário, para gerar mais emprego. Lembrando que um país muito grande, muito democrático e que tem uma economia de mercado muito ativa, que é os Estados Unidos, não tem justiça do trabalho. Bom, é isso. Deputado, nós já vamos chegando ao final. Eu só nós não vamos falar do distrato? Pois vamos falar do distrato, tivemos aí alguns minutos, mas é isso que eu ia colocar no ponto, o deputado a questão específica, porque também foi um projeto que seguiu adiante e aí tem problemas em relação ao Senado. O Senado anda segurando muita coisa que sai da Câmara. A Câmara tem feito um esforço, inclusive, para levar a pauta adiante, para acelerar, e muita coisa está parando no Senado. E, Denise, eu quero reforçar a importância do deputado Beto Mansur em entender esta questão que envolve o setor, mas mais do que isso envolve a sociedade, né? É uma questão da sociedade e ele certamente nos ajudou muito. Infelizmente tivemos esse percalço no Senado, que eu não sei se é possível reverter ou não. Eu vou explicar aqui. Não, rapidamente, o que é o distrato? Na verdade, você tem incorporadores que juntam um grupo de pessoas para construir um prédio, por exemplo. E muitas vezes, e vem acontecendo isso com muita constância, você tem determinadas empresas ou pessoas que entram nesses grupos para especular. Ou seja, então quando
você começa a construir, aí o cidadão fala assim, não, eu não quero mais participar desse grupo, e entra na justiça, e muitas vezes a justiça manda o incorporador devolver e o dinheiro que ele pôs com juro, correção monetária e etc., e livre de multa e tal. Então, isso não é que vai prejudicar a construtora que está fazendo, prejudica o grupo que começou a participar desse empreendimento. Essa é a verdade. Aí isso tudo acabou paralisando muito os empreendimentos no setor de construção civil, que é o grande gerador de emprego do Brasil. Isso, em linhas gerais, esse projeto se chama distrato, ou seja, quem distratar, quem quiser sair, que está especulando, ele vai ficar retido um determinado valor de multa e etc., de tudo aquilo que ele colocou, que é uma coisa normal. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, você fica retido todo o dinheiro que você pôs. Nós reduzimos isso para 25% e para coisas específicas como corretagem, etc., tem que ser devolvidos. Então, esse projeto, ele foi votado na Câmara, foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. Hoje tem algumas emendas e a gente está trabalhando na comissão, houve uma discussão ampla sobre isso, vai agora para o plenário e quem vai relatar vai ser o senador Jucá, deve fazer esse relatório, estou conversando com ele. Ele é favorável. Ele é favorável. Ele compreendeu. Ele entendeu toda a questão. De maneira nenhuma esse projeto prejudica, vamos dizer, o consumidor brasileiro. Prejudica, na verdade, não atende aos anseios do especulador. Do inadimplente. Do inadimplente, é diferente. Então, nós estamos procurando fazer um projeto que seja moderno, lógico, com a preocupação com o direito do consumidor, mas fazendo algo que seja importante para poder reativar o setor da construção civil brasileira, logicamente para trazer mais riqueza para a sociedade, mas também fundamentalmente para gerar mais emprego, que eu acho que isso é que é importante. Agora, o senhor acredita que a votação possa contrariar o que foi recomendado pela comissão? Sim, você tem lá algumas emendas. Na semana passada nós estivemos discutindo, eu estive no Senado, conversei bastante com a Simone Tebet, que é uma senadora do Mato Grosso, conversei bastante com o Ferraço, que foi o relator do projeto na comissão, conversei com o Jucá, conversei com o presidente Eunício para poder ter urgência nessa discussão. Eu espero que isso seja votado ainda no retorno aí do recesso, que vai se dar em agosto, para que a gente possa ver isso aprovado. Já conversei, inclusive, com o presidente da República, para a gente aprovar isso com muita rapidez. Agora depende do trabalho junto ao plenário mesmo, que a comissão recomendou que não seja votado. E o que é importante é que esses parlamentares que ainda nesse momento se opõem, eles percebam que é um equívoco quando você procura privilegiar o inadimplente pontual em detrimento de um grupo adimplente. Então, eles têm que fazer uma escolha. Eu vou privilegiar o quê? A adimplência, a pontualidade ou aquele que é inadimplente? Eu acho que essa é a escolha que tem que ser feita. Eu acho que o projeto tá bom. Eu peguei o projeto na unha, na Câmara, né? E eu na verdade fiz o projeto, mas eu não fui o relator do plenário. Quem relatou foi o Stedley, porque ele já tinha um projeto relatado anteriormente, eu mexi um pouco, fizemos um entendimento e ele acabou relatando aquilo que a gente escreveu. O que ficou muito bom, eu acho que o projeto ficou bom, ficou equilibrado, sem nenhum problema. A gente espera ver aprovado no Senado e rapidamente sancionado pelo presidente da República. E tem urgência por causa das eleições que estão chegando, né? Outubro. Às vezes a eleição atrapalha um pouco, né? Mas o cronograma fica mais apertado. Mas eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Por exemplo, lógico, essa semana eu estou aqui, mas semana que vem estou em Brasília, a gente sempre tem muita atividade, mas eu digo a vocês que nesse período de recesso é até muito bom para que o parlamentar volte para a base e sinta
sinta essa coisa do contato com a população, né? Porque a população está rejeitando muito a político de uma maneira geral. E aprovou essa série de medidas aí que eu falo. Por tudo isso que aconteceu. Inclusive a possibilidade de criação de mais municípios, mais máquina administrativa. Que eu particularmente sou contra. Vai contra a ideia de reduzir o Estado, né? E aí aqueles projetos que poderiam ajudar das distribuidoras de energia, cessão onerosa, o distrato, o próprio cadastro positivo, isso não segue adiante. Então é isso que a gente tem que cobrar. Então foi aquela pauta que deu um susto do ponto de vista das finanças públicas, até com isso, criação de 300 municípios, que pode chegar a um total absurdo se imaginarmos o custo administrativo de tudo isso, e aí essas pautas são relevantes, ficaram. Tem essa pauta dos municípios, que eu particularmente acho que não passa, muito difícil passar. Você tem, logicamente, alguns interesses em alguns estados, mas é uma coisa que precisa ser muito pontual para você ter determinados estados que eventualmente você pode ampliar municípios, mas não por atacado, como não por atacado, de maneira nenhuma. E aí você tem essa coisa do cadastro positivo, que é uma tentativa nossa para ver se os bancos baixam juros dentro do Brasil, que são juros absurdos, astronômicos, porque os bancos detêm esse controle, são poucos bancos, formam, na verdade, um grupo pequeno e não tem absolutamente nenhum cabimento o juro que o brasileiro paga. Então, são coisas que a gente está aí para aprovar. Eu acho até que depois do recesso, a gente vai conseguir aprovar. Tomara. Nós tivemos como convidado aqui o deputado federal Beto Mansur. Eu agradeço mais uma vez sua participação, Flávio Prando também. E obrigada pela sua audiência, você que nos acompanhou até agora. Depois, se você quiser conferir o programa na íntegra, fica no Facebook do Secovi São Paulo e também no YouTube. Você pode conferir. Um bom dia. Obrigada.